Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Continuar o nosso festu e para falar do tema central, que é a simplicidade do bem, nós vamos usar a metodologia da Otávia e vamos abreviar o nome desse palestrante também. Vem o SPL, Simão Pedro de Lima, para falar com a gente. Ele é de Patrocínio. E Simão, de antemão, nós já queremos agradecer você de estar aqui conosco e queremos dizer para que você se sinta à vontade nessa casa virtual. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui com vocês. É uma alegria poder participar do Festu, dessa vez virtualmente. Tive a oportunidade de participar aí presencialmente, em Tupaciguara, e agora virtualmente. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui participando do Festu. E para nós, então, acho que vou até usar o gritinho da Otávia de mais cedo. Ihul! Vamos lá! Estamos ansiosos. Então, vamos sim. Vamos conversar um pouco, então, dentro dessa proposta que nos foi feita, para que conversássemos sobre esse tema, esse assunto, a simplicidade do bem, que é um tema muito sereno. Eu aqui ouvia a música sendo cantada, uma belíssima letra, uma belíssima música, melodia, e uma belíssima interpretação também. E tendo, óbvio, ali a música dizendo toda a referência no bem que nós temos está em Jesus. Então vamos conversar um pouco a respeito desse assunto, desse tópico, por assim dizer, que compõe o título, o tema do Festu. Então, o primeiro aspecto que nós poderemos pensar, ou que nós podemos raciocinar nesse aspecto da simplicidade do bem, seria o próprio bem, o que vem a ser o bem. A primeira reflexão que nós podemos fazer é justamente sobre o sentido do bem. E até a letra da música diz aqui, que muito se fala do bem, muitos falam do bem, mas o importante é praticá-lo, mas o importante é vivenciá-lo. Então, nesse aspecto, nesse sentido, nós vemos lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, quando ali no conjunto do estudo das leis morais, nós vemos um tópico que Kardec reserva, um subtítulo que Kardec reserva para trabalhar justamente com a ideia do bem e do mal. Ele vem trabalhar esse sentido do bem e do mal, e logo na questão 630, salvo engano, Kardec vai perguntar, qual seria, em outras palavras, qual seria a distinção do bem e do mal. E os espíritos, respondendo a Kardec, nessa questão 630, eles nos dizem que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o mal, pelo outro lado, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então é uma resposta aparentemente superficial, aparentemente um jogo de palavras, mas na verdade não é. Não é apenas um jogo de palavras que os espíritos utilizaram para falar o que é o bem. Quando eles dizem que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus e é o que está em conformidade com a lei de Deus, os espíritos nos levam a refletir o que é essa lei de Deus.
Porque se eles disseram que é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, é preciso que entendamos a lei de Deus e entendamos os aspectos para da lei de Deus. E nesse sentido, então, dos aspectos da lei de Deus, nós podemos ver a questão 614 do Livro dos Espíritos, que nos mostra claramente o objetivo da lei de Deus. Nessa questão 614, quando se pergunta aos benfeitores espirituais o que se entende por lei natural, os espíritos respondem a Kardec que é a lei de Deus. Então eles dizem a lei natural é a lei de Deus. E acrescentam, né, única e verdadeira para a felicidade do homem. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Mostrando-nos claramente, então, que a finalidade da lei de Deus é a felicidade. O objetivo da lei de Deus é a felicidade. E eles continuam a resposta dizendo que ela, a lei natural, a lei de Deus, nos indica o que nós devemos ou não devemos fazer. E diz lá que o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então vejamos os aspectos de construção nessa resposta da questão 614. A lei de Deus é para a nossa felicidade. A lei de Deus é para a nossa felicidade. Se a lei de Deus é para a nossa felicidade e o bem é aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, o bem é aquilo que nos faz feliz, é aquilo que contribui para a felicidade. Então, o primeiro aspecto que nós podemos depreender da resposta da questão 630, quando diz que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, que é o que está em conformidade com a lei de Deus, e a lei de Deus é para a felicidade do homem, conforme a questão 614, o bem é aquilo que contribui para a felicidade. O bem é aquilo que nos faz felizes. É esse o aspecto, é esse ponto de observarmos o fazer feliz. E aí vejamos a sequência da resposta dos espíritos, dessa questão 630. E disseram que o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. É tudo aquilo, então, que não gera a felicidade. O mal é tudo aquilo que não promove um aspecto de felicidade. E aí, então, percebemos que na questão 614, os espíritos também ponderaram sobre isso quando disseram que o homem só é infeliz quando da lei de Deus se afasta. Então, vejamos, nós somos, a felicidade é o objetivo da lei, o bem é aquilo que está na lei, então o bem é para a felicidade do homem, e o mal é aquilo que se afasta da lei. E lá na questão 614 diz que quando nós nos afastamos da lei de Deus, nos fazemos infelizes. Então fica claro que o mal gera infelicidade, que o mal proporciona o sentimento de infelicidade. E nesse sentido, vamos perceber a questão seguinte, em que Kardec ainda vai trabalhar com a ideia do bem, na questão 631, e perguntou aos benfeitores espirituais qual seria a forma, como nós poderíamos distinguir, então, o bem do mal. E eles respondem lá a Kardec que Deus nos deu a inteligência para podermos distinguir um do outro. Nos deu a inteligência para podermos distinguir um do outro. E nesse sentido, Kardec, na questão seguinte, a questão 632, Kardec vai ponderar, então, se nós, pela inteligência que temos, poderíamos nos enganar na apreciação do bem e do mal. Ou seja, se nós poderíamos, ao apreciar o bem e o mal, se nós poderíamos nos enganar, se poderíamos não entender claramente essa distinção. E os espíritos trazem uma máxima de Jesus. E eles dizem, fazei aos outros o que gostarias que fizessem os outros a vós. Então, Jesus, quando disse isso, os espíritos trazem essa ideia, e dizendo, então, que a maneira de distinguir é observar o que nós gostamos que seja feito para conosco. E aí evocam essa máxima de Jesus. Porque é possível, sim, que nós não distingamos. É possível que nós não distingamos o bem
do mal num aspecto teórico, mas do ponto de vista prático, nós podemos distinguir. Basta observar o que nos leva à felicidade, o que conduz à felicidade, o que gera a infelicidade, e perceber, para essa justa medida da apreciação do bem e da apreciação do mal, o que nós gostaríamos que as pessoas fizessem para conosco. Nós gostaríamos que as pessoas fossem solidárias para conosco? Então, por que não sermos solidários para com as pessoas? Nós gostaríamos que as pessoas dessem atenção a nós? Por que, então, não sermos atenciosos para com as pessoas? Nós gostaríamos que as pessoas nos auxiliassem? Então, por que não auxiliarmos as pessoas? É essa a ideia que os Espíritos trazem na questão 632 do Livro dos Espíritos, para nos auxiliar na apreciação do bem e do mal, na forma de apreciar para não nos enganarmos. E como tudo isso foi colocado, como os Espíritos colocaram, que o bem está sempre em conformidade com a lei de Deus, que a lei de Deus é para a nossa felicidade, que o afastamento nosso da lei de Deus gera infelicidade, nós precisamos ainda da questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque ali, na questão 621 do Livro dos Espíritos, é que vai nos falar onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos vão responder a Kardec: na consciência. Se a lei de Deus é para a felicidade do homem e a lei de Deus está na consciência, óbvio que a felicidade é um estado de consciência. Se o bem é o que está em conformidade com a lei de Deus, e a lei de Deus está escrita na consciência, logo o bem é aquilo que está em conformidade com a boa consciência. Vejamos que serenidade, vejamos que tranquilidade que os Espíritos vão nos explicando o que é o bem, o que é o mal. E muitas vezes, quando lemos essa questão 630, dizendo que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus e o mal é tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus, achamos uma coisa superficial, uma resposta, por assim dizer, muito simples. Mas quando percebemos que essa resposta nos leva a duas outras questões do Livro dos Espíritos, a essa questão 614, a questão 621, quando percebemos que eles estão trabalhando numa ideia de intimidade, quando nós percebemos que eles estão trabalhando com a ideia de algo interior, nós vamos perceber, então, o quão ampla, a envergadura dessa ideia que os Espíritos nos trouxeram sobre o que é o bem. O que é o bem? É tudo aquilo que promove a felicidade. O que é o bem? É tudo aquilo que está em conformidade com a boa consciência. É tudo aquilo que, uma vez fazendo, não corrompe os nossos sentimentos. É tudo aquilo que, quando fazemos, proporciona a felicidade. E a felicidade, conforme observamos então, associando a questão 614 e a questão 621, a lei de Deus é para a felicidade, a lei de Deus está na consciência. Então entendemos que a felicidade é um estado interior. Então o bem é tudo aquilo que possa nos proporcionar uma interior felicidade, alegria, uma paz interior. O bem é tudo aquilo que, ao fazermos, confere às pessoas um equilíbrio, uma serenidade interior. Porque felicidade não é sinônimo de alegria. Alegria são situações externas. Alegria são eventos externos que nos alegram, que nos dão uma serenidade aparente, uma serenidade externa. A felicidade é algo interior, que independentemente das questões exteriores, independentemente se eu estiver alegre ou triste, a felicidade se manterá, porque a felicidade será o estado de consciência. Uma consciência tranquila e com alegrias, ótimo, mas uma consciência tranquila com tristezas, a pessoa ficará triste, mas não deixará o senso de felicidade abalado. Então é esse o sentido do bem. É tudo aquilo que promove a felicidade, ou seja, é tudo aquilo
que leva paz à consciência, paz ao interior daquele que praticou o bem, como daquele que foi o objeto do bem praticado, aquele que foi o objetivo do bem praticado. É isso que os Espíritos estão dizendo. É justamente essa definição que os Espíritos estão dando nessas três questões. 630, 631, 632 do Livro dos Espíritos, para nos chamar a atenção para o bem, para esse aspecto do bem. É uma questão interior, o bem é aquilo que nos promove espiritualmente, que pode ser material, pode ser não material. Sim, o bem feito com os aspectos materiais, dando aquilo que a pessoa necessita, dando aquilo que nós necessitamos, sim, mas o bem vai além. O bem vai além. Ele não é só o aspecto material, não é só o aspecto circunstancial. Como bem cantou aqui na letra da música, o bem é um aspecto mais profundo de felicidade, de interioridade. Que o bem é mais do que o fazer material. Ele diz na letra da música, o bem é a vontade de fazer, é o sentimento de fazer. Então, primeiro aspecto para nós trabalharmos esse sentido de a simplicidade do bem é entender o que é o bem, é perceber esse aspecto que o bem é algo que liga duas pessoas, três pessoas, N pessoas, de interior para interior, de interior para interior. Não é de interior para exterior, de exterior para exterior, e nem de exterior para interior, é de interior para interior. Esse é o bem, é aquilo que nos confere uma serenidade de alma, é aquilo que nos confere uma serenidade de espírito. Esse é o bem. É isso que os espíritos tentaram discernir entre bem e mal, sem entrarem em filigramas, por assim dizer, filosóficas, que aí Kardec depois entra nesses aspectos mais detalhados da filosofia, lá no capítulo 3 do livro A Gênese, mas que não é o nosso objeto de conversa, que não é o mote da nossa conversa. Ali, então, os espíritos querem apenas nos dizer que o bem, apenas isso, simplesmente isso, que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, é tudo aquilo que nos aproxima do nosso semelhante, é tudo aquilo que está em conformidade com as leis de Deus, nessa questão 630 do Livro dos Espíritos. E pedindo-nos os Espíritos que, para que não nos enganássemos e não confundíssemos o bem com o mal, que utilizássemos uma das máximas do Cristo, de que observássemos em nós o que gostaríamos que fizessem para fazermos da mesma forma para com as outras pessoas, trazendo essa máxima de Jesus do fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Essa é a definição de bem. Muito simples, muito serena e profunda, reflexiva, mas é o bem. Como que dizermos que, assim entendendo, o bem passa a ser alguma coisa muito boa para se fazer. E aí nós podemos até dizer, é muito bom fazer o bem, é bom o bem é bom o bem. Porque essa é a característica que os Espíritos nos trouxeram. E a simplicidade, porque vejamos a proposta do tema, a simplicidade do bem. Então já vimos o bem, já entendemos o que é essa ideia do bem. E a simplicidade? O que é simples? A palavra simples, muitas vezes nós trazemos no sentido coloquial e damos à palavra simples um significado diferente do seu sentido absoluto, porque simples é aquilo que é inteiro. Quando dizemos isso é um objeto simples, quer dizer que ele não é dividido, quer dizer que ele não tem partes, ele é um todo. Quando lá na questão 115 do Livro dos Espíritos está escrito que o Espírito foi criado simples e ignorante, a palavra simples lá significa indivisível. Simples, um corpo só, indivisível. Simples,
não dividido em partes, não é composto de partes, ele é um inteiro. Então, quando falamos a simplicidade do bem, porque simplicidade é a característica do que é simples. Então, quando dizemos que o bem é simples, é porque o bem é inteiro. O bem não é formado por partes, o bem é um todo. Ou se faz o bem, ou não se faz. Não existe um mais ou menos bem. Não existe um bem mais ou menos. Não existe um bem por fases, por pedaços. O bem, ele é sempre simples. O bem é um elemento, é um componente filosófico simples. Ele não é divisível no sentido de mais ou menos. Ou o bem é na sua inteireza, ou ele não é o bem. Não existe mais ou menos bem. Ah, eu fiz um bem mais ou menos. Não, não. Ou é o bem. Porque se ele não for na sua inteireza, ele não vai ser feito. E se ele não for feito, aí vem o aspecto filosófico que Kardec nos traz lá no capítulo 3 do livro A Gênese, o mal se estabelece. Porque o mal é a ausência do bem, tal qual a luz, a sombra é a ausência da luz. Quando que se dissipa uma sombra? Quando que se dissipa uma sombra? Quando se acende uma luz. Ninguém vai lá retirar a sombra, apenas acende a luz. Da mesma forma é o mal. Ninguém vai lá retirar o mal, é só fazer o bem. O bem é essa luz, então, como a luz na sombra. Como o evangelista João foi nos dizer lá, logo no primeiro capítulo do seu evangelho, e a luz resplandeceu nas trevas. É essa a ideia. Tal qual ninguém vai ali retirar, eu vou retirar a sombra. Não, não. Uma sombra só se retira, uma sombra só termina, melhor dizendo, quando acende-se uma luz. Quando a luz é acesa, a sombra dissipa. E se nós formos tentar tirar a sombra sem acender a luz, ela nunca sairá. Da mesma forma é o bem e o mal. O mal nunca será retirado, senão quando se faz o bem, senão quando se age no bem. Por isso que não tem o bem mais ou menos feito. Por isso o bem é simples, ou seja, é inteiro. Simples significa inteireza, significa um corpo só. O bem é um corpo só. Ele sempre será o bem, mesmo que ninguém faça. Ele sempre será o bem. Ele sempre é aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Esse é o bem. É o bem preconizado por Jesus. É o bem trazido por Jesus. É o bem demonstrado por Jesus, praticado por Jesus. E também a palavra simples, no sentido coloquial que nós damos à palavra. Falamos aqui do simples no sentido efetivo, absoluto da palavra, mas também temos um sentido circunstancial, também temos um sentido coloquial para o simples. Qual é o sentido coloquial para o simples? O que é não complexo. O que é o sentido coloquial de complexo? Aquilo que exige muito esforço, aquilo que exige muito trabalho, aquilo que exige muita atividade. Então, também, o bem, no sentido coloquial da palavra, também é simples. Ou seja, o bem também não é complexo, é muito simples. É tão simples que Chico percebeu isso e atribuem a ele essa frase, que ele teria dito: o Cristo não nos pediu muita coisa, diz. O Cristo não nos pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Olha que interessante. Olha esse sentido coloquial para a palavra simples. Olha o sentido coloquial, né? O Cristo não nos pediu muita coisa, não nos exigiu que as pessoas escalassem o Everest, apenas ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então esse é o sentido de simples para a coloquialidade que nós damos à palavra, o não complexo. O bem é simples. É tão simples que é só fazê-lo. É só fazê-lo.
É nesse sentido que Chico veio nos trazer essa ideia para o bem, como algo sereno, como algo normal, como algo que se espera naturalmente das pessoas, como algo que não seja uma exceção. O bem não pode ser uma exceção. O bem é sempre o normal, o bem é sempre o natural. A exceção seria o mal, a exceção é o não fazer o bem. Então Jesus entendia que a ideia do bem era isso, era muito serena, era muito simples. É esse ponto, muito sereno, muito tranquilo, muito prático, o bem. Porque vejamos, se o bem é aquilo que nos acalenta a alma, se o bem é aquilo que nos aplaca a consciência, então é muito natural, é muito tranquilo. E Jesus veio nos preconizar o bem, colocando no bem, colocando na atitude o sentimento. Como bem foi cantado aqui na música que passou há pouco, como bem foi cantada na música quando ali se colocou, né, que é preciso do sentimento, é preciso da vontade. E Jesus foi nos mostrar qual é o sentimento que deve estar no bem. E Chico percebeu isso. Chico percebeu isso e foi dizer justamente essa frase tão simples, essa frase nada complexa, essa frase tão serena. Jesus não nos pediu muita coisa, não nos obrigou a escalar o Everest, ele só pediu, olha a palavrinha, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E esse é o ponto do bem, amar as pessoas, amar efetivamente as pessoas. Esse é o ponto-chave do bem, essa é a maior simplicidade do bem, amar. A pessoa que ama, a pessoa que tem o amor que Jesus nos preconizou, ela faz o bem. Pelo simples ato de viver, já vai fazendo o bem. O bem é como se fosse o combustível natural da própria vida. O bem é como se fosse não uma obrigação, mas uma necessidade. Necessidade, como temos a necessidade de respirar, como temos a necessidade de nos alimentar. O bem seria como o ar que nós respiramos. O bem seria algo que sem ele nós não teríamos a vida. O viver seria um ato de puro e simples fazer o bem. O bem seria necessário como o alimento que nos confere a energia. É como se o bem fosse essa energia que nos mantém antenados, que nos mantém colocados efetivamente no senso de viver. É isso que está ali Chico dizendo, que pediu apenas que nos amássemos. Olha a expressão que ele usa, só pediu, ou seja, só pediu uma coisa tão pequena, que nos amássemos uns aos outros. Mas nós talvez não entendemos a simplicidade do amor. Nós criamos confusões demais para o amor. Nós confundimos muito o amor com dependência, o amor com apego, o amor com o bem-estar que outro me proporciona, outra pessoa me proporciona. Nós confundimos tantas essas outras coisas com aquilo que de fato é o amor. Esse amor que foi muito bem cantado, ou foi muito bem falado, foi muito bem escrito pelo apóstolo Paulo. É esse o amor que Chico estava dizendo, estava colocando na sua frase. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. É esse o amor paulino. Aquele amor que está ali na carta 1ª aos Coríntios, lá no capítulo 13 dessa primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine. Ou seja, eu seria só barulho, um sino que tange, um metal que retine, barulho só, se não tivesse o amor. Se falasse essas línguas todas sem o amor, seria apenas, puro e simples, um barulho, um farfalhar, pura e simplesmente das asas dos anjos, nada mais. E ele acrescenta, ainda que eu tivesse todos os dons e o dom da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. É esse o amor,
É esse o amor que Jesus veio nos mostrar, que Chico foi dizer que ele só pediu isso, que nos amássemos. E se assim fizéssemos, o bem estava ocorrendo. O bem seria uma decorrência simples, porque o ser que ama, só faz o bem. O ser que ama, ele exala o sentimento do bem, ele pratica o bem, ele vivencia o bem, ele pronuncia o bem. Mas é dentro desse contexto do amor. Esse amor que o apóstolo Paulo foi descrever nesse capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, quando ele diz lá que o amor é benigno, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não folga com a injustiça, que o amor não age com leviandade, que o amor não se ensoberbece. Vejam que interessante. Vejam como o apóstolo Paulo vai nos falar do que é o sentimento que foi pedido por Jesus. Aquele amor benigno, aquele amor sem inveja, o amor que não alimenta a inveja, o amor que não age com leviandade, o amor que não tem soberba, o amor que não tem dependência, o amor que age interessadamente com as pessoas e para as pessoas e pelas pessoas. É esse o amor que foi trazido pelo apóstolo Paulo. É esse o amor, é esse o sentimento que alimenta o bem. É justamente esse o sentimento que alimenta o bem. Mas nós criamos tantas confusões, nós colocamos no amor tantos interesses pessoais, nós colocamos no amor tanto vem a nós, que aí desconfiguramos ou desfiguramos o que seria efetivamente o amor. O amor é o combustível do bem. O amor é o que promove, que impulsiona efetivamente o bem. É o amor que dá a simplicidade do bem. Porque o amor, quando o bem é feito pelo amor, não há preocupação da resposta, não há preocupação do agradecimento, não há preocupação de se mostrar, apenas se fazer o bem. Esse é o amor trazido por Jesus. É esse que, na frase simples de Chico, ele foi dizer que Jesus só nos pediu que amássemos uns aos outros. Ele só nos pediu isso, que amássemos uns aos outros. Com um detalhezinho que Jesus acrescentou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele foi nos mostrar que é para nos amarmos uns aos outros da forma que ele nos ama, ou nos amou lá quando presente esteve. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é só o amor na forma que nós entendemos. Porque esse amor que nós entendemos, ele é egoísta. É o amor do meu, né? Tem que ser o meu. E quando é o meu, quando é o egoísta, quando é esse amor de interesse próprio, ele não promove o bem. Certa vez eu vi escrito uma historiazinha que um rabino, olhando as pessoas na feira, ele então disse assim: eu acho interessante as pessoas estão aqui comprando peixe e dizem, eu amo peixe. Mas eu desconfio que elas não amem o peixe. Eu desconfio porque elas matam o peixe para comer. Eu desconfio que elas amem o sabor que o peixe tem e não o próprio peixe. E aí ele acrescenta, assim também são as pessoas. A pessoa diz que ama uma outra pessoa, mas eu acredito que ela não ame a outra pessoa, ela ame o bem-estar que essa outra pessoa causa nela. Olha que coisa interessante, diz esse rabino. Eu desconfio que as pessoas não amem as pessoas, elas amam o bem-estar que a pessoa proporciona a ela. E é justamente esse sentido que o amor que Jesus nos trouxe, que a ideia que Chico nos trouxe para alimentar o bem, não é o bem-estar que as pessoas nos causam. O amor verdadeiro é aquele que olha o bem-estar que nós causamos nas pessoas. O bem, o amor que está no bem, é justamente para causar o bem-estar nos outros, e não para amar os outros por causa do bem-estar que os outros nos causam.
É esse o sentido que o rabino quis dar. É esse o sentido que Jesus deu ao amor. Foi esse o sentido que Paulo deu ao amor. E é esse o sentido do sentimento que deve alimentar o bem. É justamente o amor que transforma o bem em algo tão simples, em algo tão natural. E aí vamos perceber que, sendo assim, há um desinteresse próprio e um interesse no alheio. O bem, ele faz com que a pessoa que o pratica desinteresse-se de si mesma, porque interessa-se pela outra pessoa. O bem leva-nos a nos interessar pelas outras pessoas e nos desinteressar por nós mesmos. Nos desinteressar por nós mesmos em que sentido? Em não ficarmos medindo, contando, observando o bem que nós fazemos. Jesus simbolizava muitas vezes a ideia do bem no aspecto material, já que a lei da época, a lei mosaica, estabelecia a obrigatoriedade da esmola. Sim, a lei de Moisés estabelecia essa obrigatoriedade da esmola e entendiam ali a palavra esmola como o bem. E Jesus, aproveitando-se então, como ele sempre fazia, na simplicidade que ele agia, já que ele valia-se dos conhecimentos que as pessoas tinham para ensinar novas coisas a elas, ele foi usar o conhecimento da lei. E lá da lei, ele foi tirar o conhecimento que a lei trazia da oração, o conhecimento que a lei trazia do jejum, o conhecimento que a lei trazia da esmola. E ali ele vai falar. E o evangelista Mateus, no capítulo 6 do seu evangelho, retrata muito bem isso. E Jesus falando do bem no sentido da esmola, que era a forma que a lei mosaica entendia o bem, ele foi dizer às pessoas: tu, quando fizeres o bem, não faças como fazem os hipócritas, que gostam de dar as suas doações nas praças para serem vistos pelos homens. Tu, quando fizeres o bem, não faças como fazem os hipócritas, que tocam trombetas para mostrar o bem que fazem. Tu, quando fizeres o bem, que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. Veja que coisa interessante. Ali, nessa frase, Jesus não estava dizendo, num sentido estrito, de não mostrar o bem aos outros. Quando Jesus utiliza essa expressão, que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra, ele está se referindo não ao sentido de mostrar o bem às outras pessoas, mas o sentido de mostrar o bem à própria pessoa que o faz. Porque vejamos, pensemos, de quem são as duas mãos? Da mesma pessoa. Veja, que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. Ele não disse que a mão direita do teu semelhante não saiba o que faz a tua mão direita. Ele foi dizer que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. É a mesma pessoa que não pode vangloriar-se para si mesma do bem que faz. É esse o aspecto do desinteressar-se de si mesmo, por interessar-se pela outra pessoa. Porque quando ainda nós nos sentimos internamente com um galardão por ter feito o bem, mesmo que não contemos para ninguém, mesmo que o bem não seja visto por ninguém, mas quando é visto por nós mesmos e no interior de nós mesmos, nós nos sentimos assim, com o dever cumprido, a nossa mão direita está sabendo o que faz a outra. O que Jesus pediu é para que fizéssemos o bem pelo prazer de fazer o bem a outra pessoa, pelo bem-estar que nós geramos na outra pessoa, e não por aquela ideia de dever cumprido, não por aquela ideia de hoje eu fiz o bem, posso ficar tranquilo, hoje eu estou em paz comigo que eu fiz o bem. Não. Fazer o bem tem que ser algo tão natural, fazer o bem tem que ser algo tão normal, como respirar, como um pulsar do coração, como os passos que nós damos. Porque nenhum de nós fica contando quantas vezes nós respiramos. Pelo menos não conheço ninguém que fique contando as respirações que ela promove no dia. Nenhum de nós fica contando quantas pulsações nós tivemos no coração durante um dia. Ninguém de nós fica contando os passos que nós damos durante o dia. Ninguém de nós fica contando os piscares de olhos que nós damos todos os dias.
Mas ainda se continuarmos contando, se continuarmos contando para nós mesmos, mensurando para nós mesmos o bem que nós fazemos, a nossa mão direita está sabendo o que faz a outra. Jesus foi muito mais profundo do que dizer para não só mostrar o bem aos outros, é para não mostrar o bem nem para si mesmo. É esse o aspecto, é esse o sentido, para que, quando pensarmos no bem que fizemos, nem lembrarmos dos bens que fizemos, quando eles se tornam tão naturais, os bens, que ninguém mais se lembra que fez o bem. Você fez o bem, nem me lembro. Por quê? Também nem me lembro quantas vezes bateu meu coração, nem me lembro quantos passos eu dei, nem me lembro quantas vezes respirei. É esse o sentido do bem. É esse o sentido da simplicidade, que é algo mais simples do que respirarmos. Respiramos, conversamos, respiramos, conversamos. É algo simples, natural, que fazemos sem ficar observando. O bem também deve ser feito sem ficar observando, sem nós mesmos, que queremos fazer, observar as nossas próprias ações. É esse o sentido tão profundo, o sentido tão simples de se fazer o bem. E nesse sentido, então, o bem não tem tamanho. O bem não tem tamanho. Não existe um bem maior, um bem menor. Porque o bem é simples, no sentido estrito da palavra. Ele é uno, ele é único. Então não existe bem grande, não existe bem pequeno. Existe o bem. Por quê? Porque o bem é aquilo que promove o bem-estar à outra pessoa. Então, o bem-estar não tem tamanho de promoção. O bem não tem tamanho. E Jesus nos mostrou isso com uma serenidade enorme. Quando nos fala do óbolo da viúva. Quando Jesus nos fala do óbolo da viúva. Óbolo, uma quarta parte da menor moeda. E ela ali dá 2 moedinhas, 2 óbolos. Dá ali. Que olhando de fora não era nada. Mas olhando por ela, pela relatividade do quanto representava para ela, era muito. Era muito. Porque o bem sempre será muito quando ele proporcionar o bem-estar a outra pessoa. Nós não mensuramos. Não existe aquele que fez um bem maior, um bem menor. Fez o bem. Fez o bem. É esse o sentido. Fez o bem. Há um ditado coreano que diz o seguinte: até uma folha de papel pesa menos quando 2 a levantam. Olha que ditado, que perfeição. Até uma folha de papel pesa menos quando 2 a levantam. Mostrando que o bem, a solidariedade, ela não tem tamanho. Ela deve ser feita em quaisquer circunstâncias. Até uma folha de papel pesa menos quando 2 a levantam. E muitas vezes nós achamos que o bem se mede pela envergadura do esforço. Não. O bem sempre será o bem. E sempre será importante, sempre será grande para aquele que o recebeu. Para aquele que foi o destinatário da ação benévola. Então não há tamanho, não há tamanho. Me permitam contar uma história. Há muito tempo, um grande amigo que eu tive aqui em Patrocínio, um senhor que serviu para mim de exemplo, já desencarnado há tempo. Eu, quando o conheci, ele já era quase octogenário, se já não fosse octogenário. E me tornei um grande amigo dele aqui em Patrocínio. Foi para mim um professor, que os daqui da região da cidade conhecem bem, Sr. Durval. Sr. Durval, ele foi para mim uma pessoa de exemplo. E uma vez nós saímos na campanha do quilo. Nós saímos os 2 na campanha do quilo. E batíamos de porta em porta, ele já com seus 80 anos, carregando a sacola para pedir alimento de casa em casa, e eu ia ali com ele, e ele me dando lições, me ensinando tantas coisas. E aí batemos na porta de uma casa.
Batemos à porta de uma casa, atendeu-nos uma pessoa recém-casada, um jovem, um recém-casado, e já conhecia o Sr. Durval, e aí ele disse, bom dia, Sr. Durval. Ele disse, bom dia, meu filho, e é bom dia sim, quando nós podemos ajudar as pessoas, e eu vim aqui para pedir um pouquinho de alimento para a nossa campanha do quilo. E aí o jovem olhou para o Sr. Durval e falou, Sr. Durval, eu sou recém-casado, eu não sei onde tem nada aqui em casa. A minha esposa saiu, a gente fazia a campanha do quilo no domingo pela manhã. A minha esposa saiu, ela foi à missa, e eu não sei onde guarda as coisas aqui. Faz o seguinte, no domingo que vem o senhor passa aqui, porque olha, eu só estou vendo aqui um pouquinho, eu estou vendo ali, não dá nem uns 200 gramas de arroz ali. Mas o senhor volta no domingo que vem, que aí eu já converso com a minha esposa, eu deixo aqui uma cesta inteira. E o Sr. Durval falou assim, você sabe onde tem 200 gramas de arroz? Sei. Então ele falou assim, então me dá os 200 gramas de arroz, porque mais vale um toma do que 2 te darei. Eu achei ótimo quando ele disse isso. Mais vale um toma, ou seja, pega agora, mais vale um toma do que 2 te darei. Em outras palavras, 200 gramas de arroz vai fazer uma diferença enorme para alguém. Pode me dar esses 200 gramas e domingo que vem eu volto aqui e pego a cesta inteira também. Eu nunca me esqueci. Ele sempre me dava aulas práticas. Mais vale um toma do que 2 te darei. É esse o sentido do bem. É esse que não se mede. O bem não tem tamanho, ele será útil para alguém. É essa a ideia, essa é a simplicidade. E aí, fechando o raciocínio, fechando a nossa conversa, o bem é dar de si. O bem é dar de si. Não é simplesmente a materialidade, é a inteireza. É o ser inteiro que o bem é. E se o bem é uno, é inteiro, o bem só será o bem quando dermos o nosso sentimento na ação benévola que praticarmos. É isso que nos falava Jesus. O evangelista Lucas grafou perfeitamente, salvo engano, no capítulo 11, salvo engano, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 41, 42, por aí. Acho que é capítulo 11, versículo 41, que Jesus diz assim, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Dai antes esmola daquilo que tiverdes. E Emmanuel, com sapiência, no capítulo 60 do livro Fonte Viva, ele vai dizer, analisando essa frase, dai antes esmola daquilo que tiverdes, ele vai dizer que dar o que tem é diferente de dar o que detém. Muitas vezes nós damos o que não é nosso, e o que não é nosso é aquilo que fica aqui, quando nós voltamos para o mundo espiritual. Os bens, as posses, estão conosco, não são nossos. Devemos dá-los, sim. Mas Jesus disse, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Dar o que tem. E o que nós temos? O nosso tempo. O que nós temos? A nossa palavra. O que nós temos? A nossa atenção. O que nós temos? O nosso cuidado. O que nós temos? Tudo que volta conosco quando voltamos ao mundo espiritual. Então disse Jesus, dai antes esmola daquilo que tiverdes. E o poeta Khalil Gibran, foi escrever, vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Então assim pensemos. O bem é inteiro, o bem não se mede, o bem dá de si mesmo. E aí lembramos de uma frase da carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6, quando ele diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Uma beleza dessa frase paulina. Lá no capítulo 6 da sua carta aos Gálatas. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos.
colocando nosso sentimento, como o apóstolo Paulo foi nos dizer, na mensagem que tem por título Fora da Caridade não há salvação, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem também por título Fora da Caridade não há salvação. O apóstolo Paulo escreve no final do primeiro parágrafo da única mensagem que está nesse capítulo 15, da Instrução dos Espíritos, ele escreve: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Então, usando essa ideia paulina dita em espírito, porque essa mensagem é do apóstolo Paulo em espírito, juntemos essa fala do apóstolo Paulo, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, ditada pelo Espírito Paulo, para fazer o bem é necessária a ação da vontade, juntemo-la com a frase do apóstolo Paulo, dito aos Gálatas: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então digamos: então, enquanto temos tempo, tenhamos a boa vontade de fazer o bem a todos. Agradeço o convite que me foi feito para participar aqui do Festu. Muito obrigado, de coração, por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. E por esse convite, por esse carinho com o qual me receberam, Deus lhes pague. Muito obrigado. Assim seja. Que palestra maravilhosa, Simão. E eu fiquei aqui, né, me lembrando de Leon Denis. Leon Denis, ele fala para nós que uma das potências da alma é a vontade. Então, ou seja, está cravejado em nós, vem no nosso DNA divino, a vontade. Então, que a gente possa servir, colocar em prática a vontade de fazer o bem, assim como a gente respira. Eu respiro, como você disse, sem eu nem perceber, que eu possa conseguir fazer o bem desse jeito, sem perceber, que seja algo natural e simples. Muito obrigada, viu, Simão? Foi maravilhosa a palestra, muito instrutiva, cheia de reflexões. Estamos muito gratos. Eu que agradeço a vocês. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.